Esse foi um dos capítulos mais pesados de Black Clover até agora, porque foi o capítulo do luto, da perda, do sofrimento, a falta de esperança, né, de alternativas e do choque por causa dos acontecimentos que rolaram. O capítulo 336 de Black Clover não trouxe explicações, ações, né, nem acontecimentos extraordinários e nem precisou, nem precisaria, porque nele a gente acompanhou os capitães tendo que lidar com o fato de não terem sido capazes de fazerem absolutamente nada, mesmo ocupando os cargos mais altos do reino, dos quais somente os magos mais fortes conseguem alcançar. E a gente acompanhou também a revelação da morte ou suposta morte do Asta pro Yuno. E, gente, foi um capítulo em que as ações foram muito expressadas ali pela imagem, né? Não precisaria de diálogo, de linha de texto nenhum. Eu diria até que se não tivesse nenhum pingo de texto, nenhuma vírgula nesse capítulo, não seria necessário, porque a forma como cada painel foi artisticamente desenhada já seria o suficiente para passar pra gente tudo o que cada um pensa, o que cada um tá sentindo. Foi maravilhoso isso. Então, o luto, o sofrimento, a dor, os diversos paralelos e o tom sombrio acabaram ditando o ritmo do 336, que me deu até uns 10 tipos de depressão diferente. Então vamos lá falar sobre ele. Lembrando que esse vídeo saiu um pouquinho mais tarde do que eu gostaria, porque no sábado eu trabalhei das 8 da manhã até meia-noite em 37, então eu não consegui postar antes, tá? Mas vamos lá. Eu gostei que o mangá começou com a classe pau no cu dos nobres, que não são capazes de defenderem sozinhos o cu deles, né? E que acabam depositando no Rei Mago, depositaram esse tempo todo a missão de defender a bunda suja que eles têm, a posição social deles e tudo, né? Que eles possuem de posses ali, em desespero. Eles estão em desespero por quê? Porque o reinado deles está ameaçado, a vida boa deles até agora está ameaçada. Além de fazer eles fazerem o que eles tanto julgavam, né? Eles recriminavam e criminalizavam tanto o Asta, e agora eles têm que lidar com o fato de que aqueles que eles defenderam tanto o extermínio era a única salvação contra o verdadeiro inimigo do reino, que agora ameaça a vida de toda a população, né? O homem da nobreza, cheio de classe, postura, poder, chamado Rei Julius, que a gente já conhece muito bem. É bem interessante porque mostra o quanto o sistema do qual a mente dessas pessoas estão inseridas é frágil, né? E faz com que a realidade seja vista de uma forma distorcida por causa disso, porque eles confiaram naquele que tinha fala mansa, alta posição social, né, pose, essas coisas todas, enquanto apontavam e descriminalizavam aquele que tinha baixa posição social, que não tinha modos, não tinha poder, não vinha, né, de uma linhagem nobre, e por isso não tinha serventia para eles, fazendo com que eles confiassem nas aparências e nos títulos e segregassem e menosprezassem aqueles que tinham ali a maior chance de salvar o reino, né, e as vidas deles. Essa primeira página é uma página com uma crítica social tão forte e traz elementos tão visíveis sobre o nosso dia a dia, né, que eu acho que as imagens e o que tá ali já fala por si só. Eu nem preciso explanar muita coisa sobre isso, mas vale a pena cada um de nós refletirmos aí o quanto a gente tá sempre endeusando pessoas por conta dos seus diplomas, cargos, status financeiros, né, enxergando eles como grandes salvadores da nossa existência, enxergando eles como aqueles que vão nos ajudar na nossa ascensão, na nossa proteção, enquanto a gente está menosprezando o que uma pessoa que vive numa periferia, que vive numa situação de pobreza, achando que eles não têm nada para acrescentar, né, e fazer pela gente, poderiam fazer. E aí, às vezes, eles acabam não podendo fazer justamente porque a gente impõe essa distância, tá? Esse tempo todo eles confiaram no inimigo, porque eles achavam que a sua posição e o status tinha algo a agregar, enquanto eles criminalizaram o plebeu só porque achavam que ele estava numa posição de inferioridade, né? Inferioridade na visão deles. Então o Yuno vai caminhando no corredor em direção onde os capitães estão ali reunidos, né? Depois do massacre que o Lucius fez contra o Asta. E aqui eu acho que é válido dizer que o Yuno já devia ter uma noção ali do que tinha acontecido. Afinal de contas, é dito que a notícia dos acontecimentos se espalhou por todo o reino, né? E como a luta aconteceu bem ali no Castelo Real, obviamente o Yuno não só deve ter ouvido ali por cima, né? Bafafá, as fofoquinhas, as pessoas comentando, como provavelmente ele viu o estrago físico que foi feito ali. Então ele precisava só do relato de tudo o que aconteceu. Então imagina você estar numa missão, perceber que foi uma armação só pra te tirar de perto, te tirar da cena, e assim que você chegar, você receber a notícia de que o seu irmão, o seu melhor amigo e o seu rival
morreu. Porque foi isso que aconteceu com Yuno. A segunda página do mangá foi tão intensa que não precisou de uma linha de diálogo para poder falar milhares de coisas. É que eu preciso realçar a forma maestral como o Tabata conduziu esse capítulo, cada cena ali. O primeiro painel mostra pra gente o Nozel virado de costas, retratando a falta de coragem de olhar nos olhos do Yuno depois do relatório que foi passado pro Pia. A gente vê a Nero de costas também, simbolizando o sentimento de tristeza e de choque em que ela se encontra, né? De ver tudo o que aconteceu ali desde a chegada do Lucius até o momento da morte do Asta. E vale lembrar que ela acompanhou o Asta durante toda a jornada dele como cavaleiro mágico, empoleirada ali na cabecinha dele, né? Antes mesmo da gente saber que a Nero era Sekri, que ela se transformava em ser humano, essas coisas todas. A gente tem também o Kaiser, a Dorothy, o Fuego sendo mostrado de perfil, sendo que dos três, o rosto do Fuego Leon é o único que tá em branco, não tem olhos, não tem sobrancelha, a boca, né, não tá ali, já que desses três ele foi o que mais teve convívio com o Asta, a interação com ele, né, foi bem maior, inclusive o Fuego Leon nunca tratou o Asta com indiferença, então com desprezo, então dos três ali, ele é o que acaba ficando mais abalado com o acontecimento, por isso a representação do rosto dele em branco junto dos restantes dos capitães, que também estão ali sem olhos, boca, nariz, justamente para poder passar esse sentimento de desesperança, de estado de choque com tudo o que rolou. Uma outra coisa interessante de se notar aqui é o posicionamento deles nessa ambientação. A gente tem um grande salão em que todos estão reunidos numa única região, perto ali da porta de onde o Yuno entrou, enquanto sobra um grande espaço vazio lá no fundo, né? Encostado lá na parede a gente tem o trono do Rei Mago, os candelabros do lado e tal. Isso tudo relata justamente o fato dele não estar mais ali por ser o inimigo e acabou deixando um enorme vazio, um vazio que tomou conta do ambiente, né, dos corações, da alma de todos ali, com a retirada da presença tão grandiosa que ele tinha. Além disso, o afastamento de todos eles em relação ao trono simboliza esse afastamento que agora eles têm em relação ao Julius. Então a figura de autoridade que ele tinha até então ali como o Rei Mago foi quebrada, né? O que fez com que o grupo esteja agora em uma posição contrária à dele. Por isso a simbologia deles de lado ali no salão e tal, a figura do trono lá no fundo representa o Julius de um lado, né, eles numa outra parte ali do outro lado, além de passar o sentimento de solidão e de rompimento de esperança que o trono vazio simboliza. Logo abaixo vem o close, né, na cara do Yuno, com aquele típico olhar de quem não tá acreditando no que acabou de ouvir, e é um quadro em que transmite demais o sentimento de perplexidade que ele tá sentindo nesse momento. Logo em seguida a gente tem uma visão mais ampla dos capitães, né, agora de outro ângulo, visto meio aquele de cima, e agora o Yami aparece totalmente destacado dos outros, mostrando ele isolado, encostado lá na parede. E esse isolamento reflete completamente o estado emocional que ele tá, além da quantidade de cigarro que ele fumou ali, né? O que ele tá passando dentro dele nesse momento. É um mecanismo de defesa que geralmente as pessoas que estão passando por sentimentos de ansiedade muito forte acabam adotando para conseguirem lidar com certos sentimentos que estão vindo à tona ali naquele momento. Então, ele estar destacado do círculo social nesse momento retrata justamente que ele está completamente mergulhado dentro dos sentimentos de perda em relação ao Asta, que ele está sentindo ali nesse momento, e também em relação ao Julius, né? E que é um sentimento que ele já sentiu em mais de uma situação ao longo da vida dele. O Yami é um cara que evita criar círculos, né, sociais, vínculos afetivos a todo custo, justamente porque todo vínculo que ele cria é rompido das formas mais cruéis de todas, né, com a maioria com a morte das pessoas. Ele perdeu a família no naufrágio, todo mundo morreu, perdeu o amigo Morgan, morto por um demônio, né, agora ele perdeu o Asta, que era uma pessoa que ele tinha um laço, um vínculo familiar de pai e filho, o Julius, que ele tinha esse vínculo, né, como se fosse um mestre para ele. Então, manter a distância física do grupo nesse momento em que os acontecimentos que levaram à morte do Asta estão sendo ditos ali pro Yuno, faz com que ele se conecte menos com a energia, vamos dizer assim, que tá fluindo ali naquele momento, e assim ele consegue minimizar, ainda que um pouco só, a intensidade emocional que os estímulos daquela conversa podem refletir sobre ele. Mais uma vez, a gente tem um painel focado nas expressões, agora com a Nero, a Noelle e a Mimosa, as três com os olhos fundos, né, com olheiras ali, uma expressão de desespero e desilusão total, também numa sequência em que as palavras não precisam ser
ser ditas, mas o próprio desenho do rosto delas já disse tudo ali. Pra, logo em seguida, o Ryu vir ali com uma voz trêmula, iniciar um diálogo que reflete justamente o estado de choque emocional que eles todos estão sentindo. Ou seja, não é possível acreditar no que aconteceu. E eu falei aqui no vídeo do Lockback, do Fujimoto, que a primeira etapa do luto é a negação. E é justamente isso que o Ryu tá fazendo aqui. Ele se recusa a se confrontar com a situação como um mecanismo de defesa temporário que é usado justamente para diminuir o impacto do acontecimento e que serve como forma de se adaptar a essa realidade que agora todos eles estão precisando enfrentar. Então ele tá passando aqui pela primeira fase do luto, que é da negação. Por isso ele usa aquele tom ali que parece ser meio de brincadeira e tal. É uma fase do luto. O Yami aparece então num close lindíssimo, com os olhos fixos, ligeiramente fechados assim, espremidinhos, né? Mostrando que ele realmente não gosta do que ele tá ouvindo nesse momento, olhando ali ligeiramente para baixo, e é um tipo de olhar que demonstra a tristeza que ele tá sentindo nesse momento pela perda do Asta, né? Além disso, também demonstra a vergonha de não ter sido capaz de perceber a verdade sobre o Julius, ali através do Ki, né? Antes disso tudo acontecer, além de simbolizar que ele tá internamente falando com ele mesmo e provavelmente ele deve estar se debatendo ali, se rasgando por dentro por causa de tudo que rolou. Esse olhar cerrado dele, com as sobrancelhas assim, se encolhendo pra dentro, retratam muito a raiva que ele tá sentindo nesse momento, junto da tristeza e da angústia que tá ali dentro dele. Inclusive, esse movimento de franzir as sobrancelhas com a cabeça pendendo levemente para frente mostra que um sentimento de raiva intensa tá se instalando dentro dele, o que já era de se esperar, né, com tudo que aconteceu. E o fato do rosto dele tá sombreado ali, sendo que não tem nada fazendo sombra, ressalta ainda mais esse sentimento de luto e ódio que estão vindo ali dentro dele. Quando o Nachi chega e diz que ele não consegue encontrar ali, entrar na sombra do Asta, fica implícito que onde quer que ele estava, até agora, ele estava fazendo a busca pelo Pia nesse primeiro momento, já que o corpo dele sumiu. E quando a gente fala que o Asta pode estar morto, né, quando ele fala, na verdade, o sentimento de desespero se instala ainda mais forte no grupo que tá ali, e nesse momento eles definem não só que o Lucius é o inimigo deles, como entendem que ele tem um poder muito superior ao de todos que estão ali. Então, nesse momento, a gente descobre que o aparecimento das movimentações demoníacas que o Yuno tinha ido lá investigar junto de outros magos e tal, nada mais era do que um plano do próprio Lucius para poder afastar ele do Asta, já que mais pra frente o próprio Lucius revela que o Yuno é a única pequena esperança que os cavaleiros têm de vencerem ele. Por quê? Porque quem tava lá era o Adramelech, né? Aquele demônio serelepe, que fugiu, largando todos os amigos demônios dele lá, mais fracos sozinhos, para serem fuzilados pelo Yuno. E olha, gente, depois dos chifres de carneiro, da preguiça dele de lutar, do cansaço lá na época do Lucifero, pra agora ele aparecer ali bocejando, morrendo de sono, é um dos sinais mais claros que eu acho que a gente pode dizer que ele é o demônio dos pesadelos, né? E que pode ser aí uma vaga esperança de que a gente vai ver finalmente a Dorothy lutando contra ele, usando todo o potencial da magia dela. Vamos ver aí o que espera mais pra frente, mas eu ainda tenho essa esperança, não sei se vocês têm. Eles debatem ali sobre a magia do Lucius, o julgamento, né, de 7 dias, então a gente tem a cena mais chocante, mais impactante de todos os capítulos já lançados até hoje. A imagem do cinzeiro, do Yami, que mostra que se ele não morrer de morte matada, ele vai morrer de câncer de pulmão, porque puta merda, eu fico imaginando em quanto tempo ele fumou tudo aquilo, gente. Olha, eu contei ali pelo menos 26 bitucas, eu contei, tá? E num espaço fechado, num maço fechado, numa caixinha, vem 20 cigarros, ou seja, em algumas horas ele fumou mais de 26 cigarros. Alguém leva ele para Narcóticos Anônimos porque ele precisa, pelo amor de Deus. Eu sei que ele tá passando um momento difícil, mas cigarro dá câncer. Uma outra coisa interessante ali nessa página é que a gente tem 2 painéis que enfatizam a mão enfaixada do Yuno, o que pode significar que ele andou treinando muito nesse último ano para poder dominar a magia de estrelas dele, e que além disso pode ser um indicativo, né, que o próprio corpo dele não suporte de forma tão fácil assim esse poder, meio que naquela pegada do Naruto, quando lançou um Rasengan monstrão lá, que ele ainda não dominava direito a técnica, lembra? Que aí o braço dele também ficou fudido, esmigalhado lá, ele quase não pôde mais usar esse poder. Eu acredito que seja
esteja numa pegada dessa daí, justamente porque isso daí criaria uma vulnerabilidade pro Yuno não ser um deus invencível que poderia vencer a luta com um sopro, né? E um brilho, assim, rápido. E aí, diante de tudo isso que rolou, é mostrado uma lembrança do Yuno logo após ele e o Asta ficarem sabendo que iriam receber os novos títulos devido às proezas deles nas batalhas e tal, principalmente em relação ali, né, o reino de Spade, a Tríade. E me deu uma dorzinha no coração nesse momento, gente, de ver o sorriso ali do nosso menino escancarado na cara dele, do Asta, né, aquela energia sempre intensa, uma esperança, uma fé nele mesmo, né, de que ele iria conquistar o sonho dele. E o Yuno lembra justamente que o Asta disse que estava frustrado por sempre estar atrás dele. E com essa lembrança vem a confissão do verdadeiro sentimento do Yuno de que para ele era o Asta que estava sempre à frente. E por que o Yuno sente isso? Porque o Yuno sempre teve muito poder e muito controle desse poder. Então, se você analisar a evolução do Asta em comparação a ele, fica muito nítido que essa evolução do Asta, né, as conquistas dele, foram muito mais rápidas do que as do Yuno. O Asta não teve nenhum tipo de poder até adquirir antimagia com 15 anos, ou seja, agora ele tá com 18, então ele saiu do zero e chegou ao título de Cavaleiro Mágico Sênior de primeira classe em 3 anos, né? Que tá ali logo atrás do título de Grão Cavaleiro Mágico do Yuno. 3 anos é pouquíssimo, levando em comparação aí, em consideração que o Yuno levou 18 para chegar onde chegou, né? Então isso mostra que a evolução do Asta foi muito maior e muito mais rápida que a do Yuno, que levou uma vida inteira para chegar no nível de poder que ele tem atualmente. E ter essa evolução que o Asta teve em tão pouco tempo, claramente coloca ele esse tempo todo na frente do Yuno. Então vocês que ficam aí dizendo que o Yuno é privilegiado pelo Tabata, se analisarem por esse ângulo que eu falei, vão ver que não, tá? Que o privilegiado aqui é o Asta mesmo, tá bom? Sem briga agora após do Yuno, gente. Mas fora isso, essa sequência enfatiza também o respeito que o Yuno tem pelo Asta e não só isso. A gente tem ali nessas lembranças várias vitórias do Asta até agora, né? Começando ali lá pela primeira, na infância deles, quando o Asta salvou o Yuno do doido lá, que queria roubar o colar dele e tal. A lembrança do Asta vencendo Mars, o Zagreus, o Lucifero. E no caso dessas 3 últimas vitórias aí que eu citei, o Asta foi quem deu o golpe final, o que faz com que o Yuno realmente reconheça que o Asta tá na frente dele também por esses motivos, né? Não foi o menino prodígio que foi capaz de finalizar esses vilões, foi justamente aquele que era o mais fraco que fez isso. Então, mais do que nunca, a gente tem a confirmação de que o Asta sempre esteve na frente do Yuno desde sempre. Mas a reação do Yuno, dizendo logo em seguida que se o Asta tá morto, vai ser ele quem vai superar o rival, mostra o quanto o Yuno respeita a memória do Asta, a amizade entre eles, né? E que ele não vai admitir que outra pessoa supere o Asta, porque o que ele vai fazer é basicamente continuar honrando o voto que eles têm, mesmo que o Asta esteja morto. Voto esse que ele reforçou lá na luta contra o Zenon, lembram? Então ele basicamente quer viver de acordo com a fé que o Asta tinha nele. E se você tem somente 7 dias para se preparar e salvar a humanidade, o que é que você vai fazer? Obviamente você vai engolir o choro, reprimir os seus sentimentos e pensar racionalmente, né? Que para vencer o inimigo que acabou de matar o seu melhor amigo, você precisa ser ainda mais forte que esse amigo, superar ele para poder vingar a sua morte. Aí a gente tem um olhar de fúria, de ódio, de desespero, de dor do Yuno, assim, nesse capítulo, que somado aos painéis que mostram ele ali de punho cerrado, retratam exatamente o estado emocional que ele se encontra nesse momento. Ele quer vingança, ele tá com sangue nos olhos, ele tá revoltado pelo que fizeram com o Asta, ele tá frustrado, enfurecido, magoado com a morte do amigo, né? Enquanto ele tá desejando por essa vingança e por uma justiça contra o Lucius. Então, a gente é levado ali para uma região que não fica muito bem claro, depois de todo esse sentimento aí do Yuno, que algumas pessoas confundiram, né? Mas o mangá mostra ali que parece que é o submundo, ou sei lá, porque isso é de menos onde que tá, mas a gente tem ali
O chupacu do Lúcio sentado no trono falsificado dele, com a irmã Lily de um lado, na forma humana normal, né? O que mostra que aquela transformação física que aconteceu não é definitiva, ela só acontece quando o humano purificado ativa os poderes sagrados que ele possui, igual o hospedeiro demoníaco, né? Só que muda a forma quando ela ativa a fusão com os demônios lá e tal. A gente tem o Damátio lá do lado também, que agora já é um dos paladinos, e provavelmente ele com aquela balança enferrujada dele vai ser quem vai iniciar o julgamento. E já que era ele mesmo quem fazia esse tipo de coisa no mundo humano, é ele que vai fazer agora ali para poder, né, decretar a vitória do Lúcio. Inclusive, eu já tenho um palpite de qual vai ser o demônio dele, mas agora eu esqueci o nome. Sem querer, eu achei um demônio de julgamento esses dias aí, procurando outra coisa aleatória no Google, só que eu esqueci de marcar, depois eu falo pra vocês. Mas enfim, do outro lado do Lúcio, a gente tem duas figuras que é mostrada só a silhueta, mas uma delas é praticamente certo que é o Morgan, gente. Dá pra ver pela cabeça, ele usa um rabo de cavalo aqui, só tem dois personagens que usam o cabelo assim, um é o Patri e o outro é o Morgan. O Patri é um elfo, não pode ser purificado, até onde a gente deduz, né? Então sobra só o Morgan, e sim, isso é possível, já que desde o começo é falado que o plano deles era destruir toda a humanidade para ressuscitar eles com corpos imortais, ou seja, o Lúcio pode não somente purificar um humano vivo, como pode também voltar no tempo, né, antes da morte de uma pessoa, trazer ela, purificar, transformar num paladino, uma caralhada toda aí, né, e isso vai ser muito triste, porque provavelmente a gente vai ter o Nat lutando contra ele, para colocar ali frente a frente os paralelos entre os dois, luz e sombras, o puro e impuro, moral contra imoral, o bem e o mal, o yin e o yang, todas essas coisas que eu já falei ali dos paralelos entre o Morgan e o Nat em outro vídeo, né? Eles sempre apresentaram isso, e isso leva a gente a deduzir que o Nat vai ter que ver o irmão dele morrer mais uma vez pelas mãos dele, o que vai ser triste demais. E eu diria mais ainda, diria que o Lúcio purificou o Nat com o Lucifugus. Só esperem pra ver, tá? Eu conheço o nível de maldade desse ser humano aí, de gente como ele. E aí uma pausa pra gente ressaltar aqui que não foi só o Yuno e o Asta e os outros que andaram treinando muito nesses últimos capítulos, não, porque o Adramalek ali aparece com um trapézio ressaltado ali, né? Mostrando que ele ficou monstrão na Era Lúcius, mas ele revela ali que o Yuno não teve a menor dificuldade pra matar todos os demônios, o grupo que tava ali com ele, né? Que não eram simples demônios, gente, eram demônios de alto ranking. Então a gente tem ali alguns paralelos que são ressaltados aqui. O Lúcio disse numa vibe doutor estranho que viu dezenas de milhares de previsões e que só em um desses futuros eles têm vantagem, que é justamente por causa do Yuno. O primeiro paralelo que a gente tem aqui é justamente entre Yuno e Asta, né? Que simbolizam a força e a fraqueza, a luz, já que estrelas possuem luz próprias, e trevas, já que o poder demoníaco é um poder das trevas, o bem e o mal, já que o Yuno tem alma de elfo, enquanto o Asta tem alma de um diabo, né? Um tem um grimório que representa a sorte, um tem o que representa o azar, e principalmente a simbologia do Asta ser uma falha da humanidade, um conceito que vem do agnosticismo, que o Tabata também trabalha bastante em Black Clover, enquanto o Yuno representa justamente a perfeição da humanidade, né? Então a gente tem esses paralelos muito fortes. O segundo paralelo é entre o próprio Lúcio e Yuno, já que os dois possuem duas almas em um corpo só, os dois são de Spade, são prodígios de família nobre, né, com acesso ao modo santo, possuem dois tipos de magia, um tem relação com a Clifote, enquanto o outro tem com a Sephiroth, e assim como a existência do Asta poderia ser uma ameaça para os planos do Lúcio, né, por um motivo, a do Yuno também é por outro motivo, né, mas por que o Lúcio simplesmente não purifica um demônio e bota lá no Yuno e transforma ele num paladino? Simplesmente porque ele não pode alterar a alma de quem não é humano. E como eu já disse algumas vezes, ao mesmo tempo que o Yuno é humano, ele também é um elfo. A alma dele e do filho do Lich estão fundidas, então não tem como separar elas, e automaticamente não tem como ele alterar uma alma élfica. Então o que resta mesmo para ele é matar o Yuno para não ter chances de ser derrotado por ele. E aí a gente entende que nesse tempo o Yuno ficou tão forte que teria chances de matar o Lucifero. Né? O Lucifero não ia querer matar e esmagar ele se não tivesse essa chance. Aliás, não é Lucifero, o Lúcio, tá, gente? Falei errado, desculpa, é muito Lu na minha vida. Bom, depois de tudo isso, a gente tem quem?
O nosso anão bombado, que obviamente não ia simplesmente morrer e ficar morto, né? Até porque ele é o protagonista, mas eu confesso que eu achava que ia demorar um pouco mais pra ele aparecer aqui na história. Mas a gente encontra ele caído em uma das duas opções que o Nath tinha citado, que poderia ter acontecido, né? Caso ele não tivesse morto, que era uma outra dimensão ou então algum outro continente e tal. E o que pode, inclusive, ser um outro reino, né? Que fica ali numa outra dimensão. E eu acho que isso é totalmente possível. Ele está num outro reino, que ficaria ali no mesmo lugar do reino de Clover, mas numa outra dimensão. Como é possível lá Midgard, que é o mesmo reino, mas é um reino separado de Nilfgaard, Jotunheim, falando assim por cima, tá? Daí por diante, tipo, você vai passando de dimensão por dimensão e vai entrando em outros reinos ali. E ele tá caído na orla da praia, ali onde a maré termina, pertinho daquela areia molhada que a gente pega pra poder fazer castelinhos de gotinhas de areias que a gente pinga e endurece, sabe? É legal ver também que a forma como o Asta tá caído ali é muito parecida com a forma que a Alicita ficou estirada no chão quando ela morreu. Inclusive o ferimento nas costas, né, é igual. Pra mim o Tabata fez isso intencionalmente, pra dizer que eles são realmente mãe e filho. Só que do nada surge uma sombra na cabeça ali do Asta e o mangá termina com um ser misterioso que diz: ó, você está aí. E é interessante que a fala dele mostra que ele já estava esperando a chegada do Asta de alguma forma, tá? Através de uma profecia, sei lá, de algum plano que já teria sido traçado há muito tempo, sei lá, ele estava esperando. Eu não sei o que pode ser, mas alguma coisa é. O que eu sei é que o cara tem um sol fortíssimo ali atrás da cabeça dele, que pode ser uma alusão a anjos. Não que ele seja um anjo mesmo de forma literal, mas de forma figurativa, sabe? Ele simboliza ali o Salvador, que chegou para poder salvar o Asta, por isso o sol na parte de trás da cabeça dele. Inclusive, em diversas religiões, esse sol atrás da cabeça é usado exatamente para expressar a natureza divina do ser, e é uma característica que meio que interliga várias culturas, várias religiões. Só para vocês terem uma ideia, no antigo Egito, o deus Sol Ra já era retratado com um disco circular em cima da cabeça, enquanto em 2000 a.C., diversos artefatos de figuras sagradas apresentavam uma representação semelhante. Na Grécia Antiga, os heróis mitológicos possuíam uma coroa com raios de luz em volta da cabeça, né, para poder sugerir poderes divinos deles, e essa simbologia migrou por diversas religiões, como o budismo, hinduísmo, zoroastrismo, para o cristianismo e várias outras por aí. Então, de uma forma muito consciente, o Tabata colocou esse sol aqui para duas finalidades. A primeira é justamente passar essa mensagem de divindade, ainda que esse homem não seja um deus, literalmente, né? Mas que ele seria alguém com grandes poderes, assim, tão grandes que beiram o divino, como heróis mitológicos, além de ser o salvador do Asta, que nesse momento, né, tá ali precisando, né? Alguém precisa salvar ele. Em segundo lugar, esse sol, nesse contexto que é apresentado, pode significar que o Asta está, sim, em outro continente, o continente da Terra do Sol nascente, que pode ficar ali em uma segunda dimensão, numa outra dimensão, que seria um continente fictício inspirado no Japão e que é o lugar de onde o Yami veio. E por que eu tô falando isso? Olha só, o Sol, obviamente, já diz tudo, né? Já diz por si só, mas a gente tem ali a praia, que apesar de estar vazia, remete à pesca, e vale lembrar que o Yami naufragou, tal, acabou sendo levado para uma praia também, numa situação parecida ali, só que em outro reino e tal, o que significa que ele saiu de um continente, de uma praia com a família, foi para alto mar pescar, rolou o que rolou. E aí outra coisa que me chama bastante atenção também é aquela árvore no fundo direito, que me lembra muito a figura de um bonsai, que são aquelas árvores em miniaturas, que são uma tradição muito japonesa, sabe? Quando a imagem é mostrada no ângulo aberto, nitidamente a gente vê que não tem nenhuma árvore grande ali em volta, né? Então, nem assim pertinho. Então, se tivesse, a gente teria visto a sombra ali no Asta. E a gente também teria visto a árvore, né? E a gente não vê nada disso. E ela inserida ali para representar o bonsai, propositalmente, né? É uma forma ali que os galhos estão feitos, é uma forma que o Tabata fez justamente para colocar pistas indiretamente de que ali realmente é a terra do Yami. E por algum motivo, a galera, ou pelo menos esse cara, já estava esperando o Asta lá. E por que esse cara já estava esperando o Asta? Sinceramente, eu acho que o Asta já conhece o cara. A galera lá já conheceu o Asta. Isso porque eu acredito que o Asta e o Yami já foram pra lá, e essa parte vai ser mostrada no filme, que também tem muita mensagem implícita de que eles estão indo pra Terra do Sol Nascente. Algumas mensagens sobre o filme são explícitas, né? A Terra do Sol Nascente ali, né? Só que os acontecimentos se passaram antes do Yami ser raptado. Então é bem provável que durante esses acontecimentos que a gente vai descobrir
descobri no lançamento do filme, o Asta, o Yami e mais algumas pessoas tenham ido pra lá por algum motivo e o Yami lá tenha pedido pra cuidarem do Asta caso alguma coisa acontecesse. Só pra vocês terem um contexto melhor, eu vou deixar aqui em cima no card um vídeo que eu fiz falando sobre o filme, né, o seu possível roteiro e tal, que aí vocês vão conseguir entender melhor isso que eu acabei de falar, caso vocês não tenham assistido aquele vídeo. Então a gente tem aqui a probabilidade desse continente não poder ser rastreado pelo Lucius, se ele for um continente que fica em outra dimensão, né? Por não ser um lugar ali que talvez não use mana. Vale lembrar que o Yami, quando chegou lá, usava a técnica do Ki, que todo mundo em Clover desconhecia, e só o Asta foi capaz de aprender, né? Na terra dele também tem as técnicas de luta que se baseiam muito em espadas, então era um povo mais puxado para os samurais, espadachins e tal. Mas o que fica muito nítido aqui é que vai ser através deste homem, provavelmente através desse novo povo aí, que o Asta vai aprender alguma técnica nova para poder ter as chaves de vencer, né, as chances de vencer o Lucius e salvar a humanidade, que pode ser alguma técnica baseada no Ki, em algo de como combinar o Ki com a mana, né, sem atributos e tal, para poder gerar um novo tipo de poder, ou mesclar ali o Ki com antimagia. Eles podem talvez usar pergaminhos, selos de mão, mas independente do que seja, fica claro que vai ser a partir dali que o Asta vai desenvolver uma nova técnica que vai ser o trunfo dele nessa batalha. Enfim, a gente vai ter a partir daqui uma expansão do sistema de energia de Black Clover, uma expansão de território, de raças, e provavelmente vai ser daqui que as respostas vão começar a surgir. Então eu não acho que seja o pai do Asta que esteja esperando ele ali, mas sim alguém relacionado com a família do Yami, um irmão gêmeo talvez, já que o Tabata trabalha bastante com paralelos assim, levando em consideração os indícios de que o filme vai se passar lá, né? Se a Terra do Sol nascente for em outra dimensão, seria totalmente possível para o Yami ir e voltar de lá, porque o poder dele pode abrir essas fendas para eles passarem, para eles terem ido. Então aí eles teriam descoberto como chegar lá anteriormente, já teriam ido até lá para resolver outra ameaça, e como é visto nos banners ali nos trailers, né, depois eles voltaram. E aí esse cara acaba abordando o Asta lá, meio que indicando que já esperava a chegada dele ali, né? Mostrando que ele estava procurando pelo Asta, talvez não pelo Asta especificamente, provavelmente ele deve ter visto ali uma grande fenda se abrindo, um barulho muito alto, alguém caindo de lá, né? Por isso o cara saiu para procurar o que rolou, e aí quando encontrou, né, falou ali. Mas a forma da silhueta dele, principalmente do cabelo, lembra bastante do Yami, por isso eu acredito que seja, assim, algum parente, mas a gente vai ter que esperar o próximo capítulo aí pra gente saber, porque eu acho que vai ser nele que vai ser revelado. Gente, o vídeo já ficou muito longo, eu tô bem cansada, acho que dá pra perceber. Desculpa pela demora pra postar, tá bom? Mas agora eu estou aqui, essa semana tem mais vídeo, tem vídeo já pronto pra upar, essa semana vai subir mais vídeo, então fiquem de olho aí no canal, tá bom? Tem um vídeo de Bleach pra vir, se preparem. Beijos, até o próximo. Tchau.